Renan Santos, no Análises Renais, reagiu ao julgamento de Jair Bolsonaro no STF por tentativa de golpe de Estado e comentou: Constantino foi anti-Bolsonaro até um jantar que houve na casa de um importante empresário aqui em São Paulo, que era a favor de juntarmos todas as forças com o Bolsonaro e que depois... agora vamos chegar aqui no caso da nossa direita, tá? Porque hoje houve, vamos dizer, um embate entre defesa do Bolsonaro, Xandão e Flávio Dino. A esquerda está vibrando, cheia de alegria, porque o Flávio Dino e o Moraes mandaram bem. Eles trouxeram, né, o Moraes trouxe os argumentos dele ali sobre a intentona golpista do Bolsonaro. Ele tentou, uma coisa que o Moraes tentou fazer hoje ao proferir o voto dele, ele tentou desmontar os argumentos do bolsonarismo sobre uma revolução de velhinhas segurando Bíblia. Eu acho que ele foi, nesse ponto, feliz, porque, sim, é uma verdade, não foram velhinhas segurando Bíblia, sei lá, a fazer uma oração na frente do Congresso, e não é que elas estavam lutando pra... Não, era um grupo muito difuso, majoritariamente tocado por homens, tá, e pessoas dentro das suas faculdades mentais, com possibilidades permitidas por sua questão física, porque eram homens de meia idade, alguns jovens também, tá, então ninguém ali era um incapaz. E ele demonstrou isso, ao mesmo tempo que o processo em si é uma bizarrice como um todo, tá? Nisso eu coloco pra vocês a existência do processo em si e a existência de uma tentativa de golpe bolsonarismo em si é tudo tão maluco, e acho que as pessoas estão tão cansadas e tão confusas que eu não consigo, eu não consigo sequer tomar lado, eu torço contra ambos, né? Mas eu olho só porque assim, é um show de hipocrisias, no plural, é um show de hipocrisia. Eu acho muito louco, né, que um dos caras que estava proferindo um voto é o ministro Flávio Dino este que contou com o apoio velado de muitos bolsonaristas no Senado, o Riso sabe muito bem disso, né? Assim, alguns nem tão velado assim, né? E que tava lá cumprindo o voto dele para atacar o Bolsonaro na fogueira, garantiu a manutenção de determinados mandatos de senadores que estavam correndo risco. E Flávio Dino, que só está nessa posição porque foi nomeado por um Lula, que só voltou a ser presidente porque assim foi permitido não só pelo STF, que desmontou a Operação Lava Jato, mas pelo próprio Bolsonaro, que deu condições pro STF fazer isso, tá? Então meio que... meio que... Se eu tentar explicar isso pra um gringo, a galera vai ficar assim... Que história complicada. A história é bastante complicada, tá? E só pra avisar que esse foi o Alexandre de Moraes, ele foi colocado pelo Temer, que é amigo hoje do Bolsonaro, tá? Que o Temer que é amigo hoje do Bolsonaro. Então você citou que o outro ministro do Bolsonaro votou pra manter o Moraes no caso? Muito bem lembrado, é verdade. É verdade. Os indicados pelo Bolsonaro e aí depois eles ficam sendo atacados aí nas redes sociais por outros bolsonaristas, sendo que... Calma aí, vai. Quem criou toda essa situação foi o próprio Bolsonaro. Não só nas ações estúpidas que ele teve, mas também na ignorância dele, na covardia e nos acordos que ele fez no caminho. Olha aqui, ó. Nunes Marques e Fux voltam por manter ministros em processo de Bolsonaro. Vou ler de novo. Nunes Marques, vírgula, nomeado por Bolsonaro, vírgula, e Fux. É muito louco. Então vamos lá, vamos ouvir o voto do Alexandre de Moraes, né? Vamos ouvir a argumentação dele, porque foi uma argumentação de caráter político. Aqui ele quis dar uma resposta política para um bolsonarismo que cria uma ideia na cabeça que é a revolução das vovós com Bíblia. E aí eu vou dar minha opinião. Passam a querer criar uma própria narrativa, como disse ontem, de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, estavam com batom, e foram lá passar um batonzinho só na estátua. Então, presidente, eu já conversei com Vossa Excelência e pedi autorização. A materialidade desses crimes, ao invés de eu ficar aqui falando meia hora, em 5 minutos do vídeo que nós vamos mostrar, a materialidade fica comprovada, porque a materialidade exige violência ou grave ameaça. Nós tivemos aqui servidores, nossos policiais, feridos gravemente. É um absurdo pessoas dizerem que não houve violência, não houve agressão, consequentemente não houve materialidade. Então eu peço, por favor, para que se coloque o vídeo de comprovação da materialidade dos delitos. Aqui, seguindo o que a Procuradoria-Geral denunciou, os acampamentos golpistas, em que mais de 570 réus confessaram que queriam intervenção militar. Aqui, na sequência da denúncia, os atos violentíssimos de 12 de dezembro, Pausa. no dia da...
O 12 de dezembro foi a data anunciada pelo cara do canal Hipócritas no Congresso Nacional, o cara que andava lá no Palácio do Planalto com o Bolsonaro, que propunha, vamos dizer, um golpe de Estado. Ele avisou que era um ultimato que tava dado, e aí acontece esse ato em que a turma dele tava presente, o tal do índio que tava com ele, inclusive na foto foi preso, e que eles botaram fogo em Brasília, tá? Assim, essa galera esquece um pouco as coisas que eles fizeram, porque uma mentira repetida várias vezes, né, ela se torna uma verdade, e as pessoas se esquecem o que foi feito, né? Assim, os caras tacaram fogo em Brasília. Isso não eram esquerdistas fazendo isso. Esquerdistas fazem. Agora, eles fizeram isso e eles fizeram isso com uma intenção. Qual era a intenção, amigos? Coloque nos comentários. Digite 1, sim. A intenção era lutar pelo Brasil. 2, a intenção era criar condições para um golpe de Estado. Ou 3, sei lá, indignação popular. Então, assim, é meio óbvio o que estava rolando. As pessoas queriam uma intervenção militar. As pessoas queriam uma intervenção militar. Elas estavam pedindo. Por que você tá na frente de um quartel? Se você tá indignado, você não vai pra frente de um quartel. Já houve muitos movimentos de indignação popular na história do Brasil e na história do mundo, tá? Este de ficar na frente do quartel pedindo intervenção militar é uma coisa até bastante específica brasileira. É uma imaginação criada pelo Olavo de Carvalho e por certas pessoas que começaram a atribuir ao artigo 142 da Constituição, por isso o termo intervenção militar, um caráter que ele não tem. Eles queriam criar essa imaginação, né? Mas vamos lá. Diplomação do então presidente, do presidente e do vice-eleito. Está em chamas. São quase uma dezena de automóveis pegando fogo. Se isso não é violência, né, o que seria uma violência? O absurdo de uma violência programada. Aqui, no dia véspera de Natal, a bomba, o caminhão-bomba, que colocaram uma bomba, se explodisse a bomba, centenas, se não milhares de pessoas morreriam. Aí, pausa. Vocês sabem que um bolsonarista, que não era infiltrado, que era um bolsonarista e que ele atribuiu isso à necessidade de ter uma GLO, uma garantia da lei da ordem, pregada pelo Rodrigo Constantino na época. Vocês sabem que ele botou uma bomba num caminhão que ia pra um aeroporto, que poderia explodir. Era um caminhão-tanque, se não me engano, né, Riso? Poderia explodir, caminhão-tanque, poderia explodir e matar, pessoal, milhares de pessoas. Crianças, adultos, pessoas inocentes seriam despedaçadas. Vocês pararam pra pensar nisso? As pessoas esquecem o que aconteceu naquele período. As pessoas se esquecem. Aquilo era um ato terrorista. Um ato terrorista estava acontecendo ali. Estava acontecendo. Eu estou falando do contexto geral, tá? Eu não estou entrando nos detalhes do processo, porque o processo é todo problemático. Mas vamos lá. Tomar o poder. E aqui o dia 8 de janeiro. Isso não é violência? As pessoas... Ninguém estava passeando. Havia uma barreira policial e todos invadiram, agredindo os policiais que jogavam. Vejam, jogavam gás de pimenta. As pessoas invadindo. E sempre com a intenção golpista, nós vamos ver várias faixas pedindo intervenção federal. Uma verdadeira guerra campal. Bombas, helicóptero, jogando bombas de efeito moral. O policial agredido, tirado do seu cavalo e agredido covardemente. Pausa. Olha um cara burro aqui no chat, o Almir. Protesto agora terrorista, Renan. Eu tô sendo bem claro, eu tô falando de um cara que botou uma bomba num caminhão-tanque pra se explodir no aeroporto. Isso não é terrorismo? Isso não é terrorismo? Isso é o que então? Isso é um protesto legítimo? Que papo é esse, velho? Aquele ataque no capacete, que a pessoa vai... Ele se deu após a queda. Eu caí, subi aquela lateral ali do Congresso. Quando já estava na N1, que eu tava passando pelo gradil, que eu fui puxado novamente, aí que eu tava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. E no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Meu Deus. Pausa. Muitas pessoas estão falando aqui assim, né? Não aqui no nosso chat, mas eu vi na internet. Tá, mas a esquerda faz isso. E nós somos favoráveis há muito tempo a punições muito mais duras por esse tipo de ato. Nós somos favoráveis, por exemplo, ao enquadramento a determinados grupos, como o MST, como grupos terroristas. Eu acho que o MST, o Comando Vermelho, o PCC, eles são grupos terroristas e eles têm que ser enquadrados, vamos dizer, em um status bastante específico e combatidos como um mal que precisa ser destruído, extirpado da nossa sociedade. Tá? Então nós acreditamos assim que a manifestação não se faz com violência e 2, ainda mais quando num caráter de golpe de Estado, porque aquelas pessoas elas achavam que elas estavam participando de um determinado arranjo de um golpe de Estado. Vamos lá. O Congresso Nacional. O Ian BR Play falou: e desde quando isso é visto com bons olhos quando a esquerda faz?
Veja só, parece que a esquerda sempre tem uma licença poética pra fazer uso da violência. A esquerda sempre teve licença poética por parte da imprensa e por parte de setores do judiciário, sim, em cometer os crimes que ela comete. As pessoas vinham com um certo romantismo, com certa poesia 2013. 2013, por bastante tempo era visto e tinha uma cobertura da imprensa como uma... Nossa, ó que coisa linda, que coisa linda. O Black Bloc, eu não sei o que. Tinha assim, eles poetizavam a violência de esquerda. Sempre poetizavam. E a esquerda sempre teve caráter revolucionário. O que eles nunca tiveram foi meios de ação pra levar à frente o que o Bolsonaro tava tentando levar. Um governo que fala assim, vou tentar dar um golpe de Estado agora com as Forças Armadas. O PT faz outra estratégia. A estratégia antidemocrática do PT é outra. É de esgarçamento, de lenta desconstrução das instituições, aparelhamento das instituições, aparelhamento total e completo de tudo que eles podem. É uma estratégia mais lenta. A do Bolsonaro foi assim, tipo, sem cuspe. Aqui, ó, vou tentar agora. Rude e um pouco tosco e imediatista, como é da natureza do bolsonarismo. Vamos lá. Palácio do Planalto. Nenhuma Bíblia é vista e nenhum batom é visto nesse Nenhuma Bíblia e nenhum batom é visto. momento. Agora, a depredação ao patrimônio público, o ataque à polícia é visto. O pedido de intervenção militar, que é o golpe, intervenção no Congresso. O pessoal, entenda assim, tinha uma faixa escrito intervenção militar no Congresso, as pessoas invadiram o Congresso. E aí eu vejo assim, né, os neo-bolsonaristas de última hora, né? Os bolsonaristas dos últimos dias, né? Que é a pessoa que fala assim, 22 e 24 mostraram que pra ganhar a eleição você tem que puxar saco do absurdo. Então pessoas se converteram ao bolsonarismo pra ter audiência, pra ter view e pra ter voto. Aí os caras começam a fingir que isso não é o que foi. Pessoas que acreditavam em golpe de Estado, que estavam pedindo uma intervenção militar, que estavam cumprindo seu papel na história. O papel é assim, vamos invadir, vamos fazer, aí agora as Forças Armadas vão agir. Você nunca pode retirar deles a intenção deles quando eles deixaram essas intenções muito claras. Eles sempre falaram, eles estavam acampados na frente de um quartel porque eles queriam que as Forças Armadas agissem. É isso que eles queriam, era óbvio, eles nunca esconderam isso. Isso não é uma suposição minha, isso é discurso oficial deles e é referendado pelo que o próprio Bolsonaro fez, que foi levar a porra de uma minuta de um golpe e convencer chefes das 3 Forças Armadas, ele conseguiu um, que foi o Garnier, a topar um golpe de Estado. Então foi isso, assim, tá tudo amarrado. Esse ponto, assim, a amarração tá toda dada. Todo mundo sabe o que era o papel de todo mundo. Essas pessoas foram os otários úteis que foram fazer a parte deles, mesmo o Bolsonaro não tendo feito. O dia 8 de janeiro não tá contextualizado na tentativa real de golpe que teve antes. Pra mim, só um rescaldo no pós. Só um rescaldo do pós. O contexto do golpe é um contexto de algo que poderia ter acontecido e levado totalmente a cabo, ou seja, que as Forças Armadas comprarem aquele discurso e darem o golpe sem eu terem finalizado o processo, em novembro/dezembro de 2022. O Bolsonaro tentou, ele conversou com os caras para assinar esse documento, né, e mobilizou as forças que ele tinha à disposição, pessoas, mídia, influenciadores, para criar o contexto. Ele só não conseguiu a fase final, que é basicamente a arma no pescoço do inimigo e derrotá-lo. Foi isso. Muita gente lá fora, pessoal. A polícia não conseguiu conter o Pessoas povo. filmando, incentivando mais pessoas a vir. A resistência da Polícia Legislativa. Mantém a linha, galera! Mantém! Bombas. Moral, pô! Escudeiro! É bom lembrarmos que nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado violentíssimo. Fogo, a destruição ao patrimônio público. Dano qualificado. E agora o Supremo Tribunal Federal. Uma violência selvagem, a incivilidade total, com o pedido de intervenção militar de golpe de Estado. E a porra do STF, caralho. E a porra do STF. Quem manda aqui nessa porra? E a porra do STF, caralho. Quem manda aqui? Assim, pessoal, vocês entendem o que aconteceu, né?
Então, Vocês sabem que isso não é uma... Eu vou dar um exemplo. Algumas pessoas citaram, mas 2013 não teve isso? 2013 houve uma tentativa de invasão do Congresso Nacional. A tentativa de invasão de 2013 no Congresso Nacional, ela é uma depredação em si. Ela tinha um caráter de violação do Estado Democrático de Direito, porque ela estava interrompendo o funcionamento de um dos poderes. Ela estava interrompendo o funcionamento dele, ela estava depredando, estava quebrando. Ela tinha um caráter meio revolucionário, só que ela não tinha participação política da então presidente da República, Dilma Rousseff. Ela não estava sendo base para que a Dilma Rousseff, à época, tentasse convocar as Forças Armadas para dar um golpe de Estado. O contexto é diferente. Você tem que entender o contexto. Tinha depredação, tinha um caráter, a gente pode colocar aí, de golpista, de ataque às instituições, aquelas pessoas tinham que ser presas e punidas. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu vou dar um exemplo de algo que eu participei e vivi. O Rizzo vai lembrar, quando foram divulgados os áudios do Lula, logo após as manifestações de março de 2016, as pessoas foram às ruas em São Paulo do nada, espontâneo. E aí as pessoas começaram a ir pra Brasília e começaram a querer invadir o Congresso. Eu peguei um avião, fui com o Kim, fui com a galera e falei, gente, vai dar merda isso aqui. A gente tá aqui faltando uma vírgula pra ter impeachment. Uma vírgula pra terminar de derrotar a Dilma e a galera pode levar tudo a perder. A gente foi pra Brasília, e aí eu lembro que tinha gente falando, a gente indo pra frente do Congresso, indo pra frente do STF, e invadir. Eu falei, o que vocês estão fazendo, galera? Então uma das funções nossas foi falar, gente, pé no chão, tá maluco? Não vamos invadir porra nenhuma. Vamos derrubar a Dilma com a bola no chão, vamos ganhar, vamos ter um impeachment. E ganhamos. E nós tivemos, entendeu? Então, o entendimento do papel, vamos dizer, das lideranças no processo em evitar a loucura, tem que estar lá. Aquelas pessoas, elas foram incentivadas por outras pessoas a fazerem isso, e por um imaginário que foi construído ao redor da ideia de golpe, ao redor da ideia de intervenção militar. E isso não é invenção da cabeça de ninguém. São as pessoas mesmo falando isso. Não adianta fingir. A gente teve que fazer isso dezenas de vezes, de impedir interventores militares, gente de bagunça, gente de vandalismo chegar perto das nossas manifestações. Sim. Várias vezes. Sim. Não uma, duas. A gente foi na justiça e falou, não queremos caminhão pedir intervenção militar da polícia com a gente. Várias vezes. A gente processou os caras, a gente pediu uma liminar pra proibir que caminhão de som pedindo golpe militar fosse nas nossas manifestações. Eu tô falando desse tipo de ação. Nunca foi isso. Por que os bolsonaristas não fizeram a mesma coisa? Se o Bolsonaro falou, não sou a favor disso, né? Por que ele não repreendeu as convocações de manifestações e as convocações pra frente de quartel? Ora, era só falar, não façam isso, não vão pro quartel. Isso aqui é uma ordem do presidente, tá ok? Vocês estão me atrapalhando. Não foi isso que ele fez. Não foi isso. Ele falava para as pessoas que a caneta dele era poderosa, mas pra funcionar as pessoas precisavam agir. E os influenciadores deles, o povo tá bravo, o povo tá se mobilizando, intervenção militar já. Foi isso que aconteceu. E assim, é um tipo de jogo que não é tão simples, porque são pessoas que entendem sinais e que ficam buscando os sinais dos influenciadores. Há momentos de comando direto muito simples sobre determinadas ações, como por exemplo, foi o Paulo Figueiredo lá na PAN, que a pressão era pra focar no Geraldo Freire Gomes, que você conseguia a minuta do golpe se o Freire Gomes endossasse, tá? Esse era o ponto. Agora, você vai pegar ali aquelas pessoas que iam pra frente dos quartéis e se organizavam de maneira difusa, porque a natureza de boa parte das organizações de direita é serem caóticas e difusas. Então você não vai conseguir, por exemplo, um financiamento central, um financiamento central que foi pra todo mundo, um planejamento nessas pessoas centrais. Não, ali se teve um aparato de manipulação de anos, ou algumas lideranças com uma ligação maior e menor convocando essas coisas, e esse entendimento geral que é pra frente do quartel, porque o que era o objetivo da galera era conseguir uma intervenção militar com base na ideia de que as urnas foram fraudadas, e aí você fazia uma intervenção no TSE, que era literalmente a minuta do Bolsonaro. Era literalmente a minuta que o Bolsonaro meteu ali. O documentário sai de graça no nosso aplicativo Valete Plus. Assista, sim. É uma aula de como ter um movimento político vencedor no Brasil. O cara falou no chat, o Constantino está no documentário. Ele está no documentário. O Constantino foi anti-Bolsonaro até um jantar que houve na casa de um importante empresário aqui em São Paulo, que era a favor de juntarmos todas as forças com o Bolsonaro, e que depois esses empresários estavam ali presentes, fizeram uma doação para um instituto ao qual o Constantino era diretor ou presidente, e aí a opinião do Constantino sobre o Bolsonaro se alterou neste exato instante, tá? Não tô dizendo que as coisas são correlacionadas, só falo que coincidências existem, elas estão por aí. Gostou desse corte? Comente aqui embaixo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todos os vídeos.